O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Uma ilha da Noruega decide eliminar o tempo. É a ilha de Wittgenstein, Felipe? É a ilha do... tinha um lugar que era assim, o tempo não passava, não tinha um tempo, enfim, não tô lembrando agora, um outro filme... História Sem Fim. Não era História Sem Fim, mas da mesma época. Labirinto, História Sem Fim. O Labirinto é do David Bowie, né? Isso, do David Bowie. Que é um... E a atriz é a Jennifer Connelly. Isso. E o caso do Labirinto é bizarro, porque a música do David Bowie do filme, When the Words Fall Down, fez maior sucesso, mas o filme foi um maior fiasco na época, na bilheteria. E aí o filme virou cult depois, tal, mas na época ele não fez muito sucesso. Cara, a gente começa um bloco europeu falando de Labirinto, História Sem Fim, mas vindo aqui pras notícias, né? A ilha de Somar, na Noruega... Eles não somam minutos. Ok. Eles têm... são 300 habitantes, tá? Na simpática ilhota. E eles querem prescindir dos relógios, por quê? Porque eles têm... Boa parte do ano, eles passam ou sob escuridão completa, ou sobre luz completa. Inclusive, por 69 dias do ano, isso dá mais que 2 meses, gente. Não tem noite na porcaria da ilha. Nossa. Da porcaria com todo respeito. Mas, assim, Imagina dormir, velho. Não tem noite, é sol o tempo inteiro. E, obviamente, vai ter também o período em que não tem dia. É noite o tempo inteiro. Né? Então, assim, aí o que acontece? A ilha convocou ali Fez um referendo. Convocou uma assembleia. Não, porque 300 habitantes... 300 pessoas democracia. Tem reunião de condomínio no Brasil que deve ser maior que isso. Ah, sim, o condomínio lá do Fogaça lá, que tá dando mó treta na justiça e tal, que é gigante. Inclusive um abraço pro nosso querido Rafael Bianchini, né, nosso economista do nosso coração, que inclusive mora nesse condomínio. E aí, eles convocaram uma assembleia, né, propondo abolir o horário, né, porque, e aí um proponente da ideia disse à CNN que às 2 da madrugada você vê crianças jogando futebol, pessoas pintando suas casas, adolescentes nadando. Nosso objetivo é proporcionar o máximo de flexibilidade, né? Se você quiser cortar a grama às 4 da manhã, faça isso, né? Só que assim, tem um problema, ao meu ver, nisso, que é como é que você vai combinar as coisas. Tá certo que com 300 pessoas não tem tanta possibilidade assim, né? Mas como é que você vai virar e falar, ô Matias, vou na sua casa às 16 horas, hein? Como é que você vai fazer? Então, né, tem aí complicações lógicas, complicações logísticas, mais ainda, né? Mas tá aí a notícia para começar esse bloco com bom humor. Aí vamos ao Reino Unido, onde foi determinado que no dia 24 de fevereiro de 2020 será a audiência que decidirá por uma possível extradição do Julian Assange do Reino Unido para os Estados Unidos, né? É quando ele vai ter deixado estará no fim da sua pena por ter violado as regras de fiança. Tá, ele participou aí da audiência preliminar por videoconferência e tudo mais. Então tá aí, fevereiro ele provavelmente vai ser extraditado, né? Vai ser decidido pela extradição dele, que já foi aprovado inclusive pelo ministro do Interior. E também no Reino Unido tivemos o fim das votações internas dos conservadores. Tá? Os 313 deputados, tá? Escolheram que vão para a eleição, né, popular dos integrantes do Partido Conservador, dos filiados, o Boris Johnson, né, ex-prefeito de Londres, com 160 votos,
E o Jeremy Hunt, atual ministro de Relações Exteriores, com 77 votos. Em terceiro lugar, ficou Michael Gove, ministro do Ambiente, com 75 votos. Tá? Então foi ali. O segundo posto foi bem apertado. O segundo posto foi bem parelho. O Boris Johnson largou como favorito, né? Mas respeitando aí o processo, agora passa, né, para a votação dos filiados Tories. Isso, que vai ser daqui a um mês. E é por correspondência o voto, né? Eu acho que não tem organização de Sim, urnas. E se eu não me engano, são cerca de 120 mil filiados por todo o Reino Unido, né? Um pouquinho mais, uns 150. E assim, qual a diferença? O Boris Johnson é um cara que fala, olha, tem que sair da União Europeia. Se for com acordo, melhor. Se não for, tudo bem. E a principal promessa de campanha dele é que se o acordo não sair até o 31 de outubro, ele sai. Isso. Ele sai do posto. E aí, ao contrário da Theresa May, ele é um cara mais convicto do Brexit, né? Porque a Theresa May acabou sobrando para ela e ela nunca se mostrou Ela tentou agradar todo mundo. Ele não. Ele é um dos homens fortes da campanha durante o referendo, enfim... Então assim, o Boris Johnson fala, olha, tem que sair, se for com acordo, melhor. E o Jeremy Hunt fala, olha, tem que sair com acordo, se não der, sai também. Essa é a diferença só, tá? Mas ambos são Brexiteers, só que, como você mesmo mencionou, o Boris Johnson é um Brexiteer mais convicto, né? Mais engraçado, inclusive. Né? Cruzamos o Canal da Mancha, vamos até a França, onde temos duas notícias sobre desastres e duas notícias penais. Tá? Sobre os desastres são, o ministro da Cultura disse que boa parte das doações à reconstrução de Notre Dame ainda não foram repassadas. Porém, ele disse que o que acontece é que as doações serão pagas em função do andamento das obras. Tá? Foram feitos acordos com esses grandes doadores. Então, assim, o cara, em vez de doar lá 100 milhões de euros, o que for, de uma vez só, vai ser o seguinte, olha, tem que comprar cimento. Beleza, vai lá, compra o cimento, traz o recibo que eu te reembolso. Tá? Tipo reforma de casa. Claro, tô aqui fazendo uma analogia simplista, tô brincando, né? Mas ele fez esse esclarecimento porque a imprensa começou a cobrar muito, né? Que os fundos não estavam sendo direcionados, não foi criado, né? O fundo com todas essas doações. E também, no último sábado, dia 15, pela primeira vez, né, a Catedral recebeu a celebração de uma missa, porém... foi uma missa com presença pequena dentro da catedral, tá? Apenas padres, cônegos e o arcebispo de Paris, o Michel Alpetit, tá? Não vai ter público dentro da catedral. A outra notícia de desastre é que o sudoeste da França, no fim de semana, foi atingido por chuvas pesadas e tempestades de granizo, tá? Ou granito, né? Como alguém diria, porém se chover granito é problema, tá? E que destruíram áreas enormes, tá? De plantações, deixaram 2 pessoas mortas e outras 10 pessoas feridas, tá? E afetou muito a região de Auvergne-Rhône-Alpes, né, que é conhecido ali como o bosque, né, da França, tá? O pomar da França, né? Uma região com uma agricultura muito importante, uma agricultura muito, muito grande, e por conta disso o governo francês declarou um desastre natural na região, que vai inclusive permitir que o governo direcione verbas de emergência para socorrer os fazendeiros, tá? Porque teve gente que inclusive perdeu 100% de sua produção, né? Então essa foi uma medida legislativa para permitir inclusive o socorro financeiro, além de, claro, né, operações de
de reconstrução, operações de busca por pessoas e tudo mais. Uma das pessoas mortas pela tempestade, inclusive, não foi na França, tá? Foi na Suíça, tá? Foi no lado suíço, né, das chuvas, no Lago Genebra, justamente, quando um barco afundou e uma mulher que estava nesse barco acabou se afogando, infelizmente. E aí, as duas notícias penais. Uma delas é que o Sarkozy, na quarta-feira, o Tribunal de Cassação de Paris rejeitou o seu último recurso. Isso quer dizer que ele irá a julgamento junto com o ex-juiz Gilbert Azibert e o advogado do Sarkozy, o Thierry Herzog, sob acusação de tráfico de influência, já que grampos policiais mostraram que o Sarkozy tentou influenciar indevidamente o juiz, tá? Sobre o caso Bettencourt, né, em que o ex-presidente teria recebido ali uma grana, né, da herdeira do grupo L'Oréal, a Liliane Bettencourt, para financiar a sua campanha, tá? Então, assim, é uma empresa financiando campanha de político por Caixa 2 e esse político tentando evitar ele ser julgado, pressionando o juiz do caso, tá? Basicamente isso. E ele vai ser agora alvo dessas investigações, né? Ele vai ser indiciado, né? Vai ser julgado e é o primeiro ex-presidente francês, desde 58, a ser julgado por algo que ele fez como presidente. Porque o Jacques Chirac, que foi presidente de 95 a 2007, justamente o antecessor do Sarkozy, foi condenado por crimes quando ele era prefeito de Paris. Isso, então... Inclusive aquela foto que muitas vezes usam, né? Contra o Alckmin pulando a catraca do metrô, na verdade é o Chirac quando ele era prefeito. Ah, é? Nossa, eu não jamais imaginaria. Pior que olhando assim, em retrospectiva, lembra um pouco, né? O Chirac, o Alckmin. Aquela né? careca, o nariz pontiagudo. Isso, Os dois são altos. O Chirac, ele também fala com pulso firme. Ele pronuncia todas as sílabas. Mesmo precisamos melhorar a França. E a outra notícia penal da França foi que no dia 16, depois ali dia 19, desculpem, depois de passar um dia em Cana, o Michel Platini, né, ex-presidente da UEFA e principalmente ex-craque do futebol francês, né? Até o Zidane era o maior jogador francês. E que tem uma semelhança física também com o Sarkozy. Lembra um pouco. Acho que aí você já pegou um pouco, já exagerou um pouco, né? Mas assim, o Platini, que foi, né, como eu disse, até o Zidane, ele era considerado o melhor jogador francês. Aí depois, com o Zidane, virou até uma disputa política, né? Os franceses anti-imigração, anti-império colonial, dizem que o Platini é o melhor, e os franceses mais progressistas dizem que o Zidane é melhor. Até porque o Zidane ganhou a Copa do Mundo e ganhou o melhor do mundo. Mas nunca pegaram no pé do Platini porque ele não cantava o hino. O Platini não cantava o hino também? Não, tá no documentário Le Bleu. É aquele da Netflix. Tem imagens dele não cantando a Marselhesa. E o Platini, ele ganhou a Bola de Ouro 3 vezes, mas quando a Bola de Ouro era só de jogadores europeus, né? 83, 84, 85. E uma disputa caseira também, porque é entregue pela France Football, né? Isso. Não que ele não tenha sido um craque, mas... Na verdade, a coisa mais legal sobre a carreira do Platini como jogador, pra mim, foi a homenagem que ele recebeu no Parque dos Príncipes. Que quando ele se aposentou, reduziram em 1 metro a lateral do gramado, né? E tem lá uma placa dizendo que essa redução foi feita em homenagem a ele, porque só ele aproveitava tão bem os espaços para seus passes e lançamentos. Não é assim, claro, pataquada, mas é uma homenagem bonita. E então, voltando. O Platini, ele foi detido pela polícia francesa por uma investigação anticorrupção por ter, aí, supostamente, né, possivelmente, ter recebido uma grana, né, para apoiar, para ali, liderar ali um lobby pela aprovação do Catar como sede da Copa do Mundo de 2022. Estou
chocado, Felipe. Jamais imaginaria isso. Pois é. O Platini, ele foi banido, né, da UEFA anteriormente, né? Ele teria recebido 2 milhões de francos suíços, tá? Do Josep Blatter. Tá? Também estou chocado, Felipe. Pois é. E ele teria recebido essa grana ali para fazer um lobby, né, para apoiar que a Copa do Mundo fosse para o Catar. Lembrando, estavam disputando, né, a sede da Copa do Mundo de 2022, Estados Unidos, Austrália e novamente Coreia do Sul e Japão, né? 20 anos. Pois é. Então, assim, se bem que os Estados Unidos muito provavelmente vai receber uma Copa em breve. 2026 já é certo. Já vai ser nos Estados Unidos. Estados Unidos, México e Canadá. Exatamente. Que daí também já é expansão, né, de 32 seleções para 48. Isso, também chamado de precisamos dar um jeito da China jogar esse negócio. E dos Estados Unidos também. Isso. Então, assim, o Platini foi detido, ficou um dia em cana, né, respondeu ali a perguntas dos investigadores, e ele disse que, né, se expressou de forma serena, respondeu todas as questões, e papapá, pipipi, popopó. Enfim, né, o fato é, ele foi preso, recebeu essa grana e assim... Tipo, hoje em dia, assim, que é aquela coisa, é você separar o Platini, né, o jogador de futebol, o cara que foi craque do futebol e tudo mais, do dirigente, né? O cara, quando é dirigente, 90% das vezes, mesmo que o cara seja completamente honesto, ele entra num ambiente ali que, cara, o futebol é embaçado. Não só ele, né? O Beckenbauer também... Então, deu seus pulos ali na organização da Copa do Mundo de 2006, realizada na Alemanha. E achei curioso, né, que o perfil Old School Panini, que sempre posta fotos, né, dos jogadores... Antigas. Dos cromos, né, justamente. Republicou uma montagem feita por torcedores do Torino, né, que é o maior rival da Juventus. Onde o Platini jogou. Foi campeão europeu em 85, inclusive. Com a camisa da Juventus no passado, e a outra uma montagem dele com aquele uniforme clássico de presidiário, né? Que tem as mesmas cores, só que as listas são, no caso da Juventus, verticais, e no caso do uniforme de presidiário, na horizontal. Isso. Então tá aí, né, das notícias francesas. Aí cruzamos os Pirineus, onde vamos até a Espanha, em que José Luís Martínez Almeida, do PP, né, o Partido Popular de centro-direita, nesse sábado foi confirmado como prefeito de Madrid. E o que aconteceu? Né? Foi 3 semanas após as eleições, nós tivemos ali uma espécie ali de parlamentarismo municipal, digamos assim. E ele recebeu o apoio de 30 vereadores, tá? Um voto a mais do que a maioria absoluta necessária. E o que aconteceu, né? E que foi alvo ali de protestos e de denúncias e preocupações, que ele aceitou, né, fazer um acordo com o Vox, né, o partido da extrema-direita franquista espanhola, né, para conseguir aí essa maioria. Tá? Então, foi uma coalizão PP, Ciudadanos e Vox, tá? Para ele assumir o cargo. Tá? Então, fica aí o registro. Cruzando ali o Mediterrâneo, a gente vai a nado ali, passa pela, né, Baleares, tal, Sardenha, e nadamos até a Itália, onde o governo italiano, né, pelo seu ministro do interior, Matteo Salvini, anunciou no sábado que os portos italianos não receberão navios da ONG Sea Watch, tá? Como previsto pelo novo decreto de segurança. Só que vamos lembrar, o documento ele ainda precisa ser assinado pelos ministros dos transportes e da defesa da Itália. Recentemente a gente teve uma queda de braço interna na Itália por conta de navios. Assim, a ONG Sea Watch, ela tem navios que resgatam, tá, pessoas no Mediterrâneo, especialmente pessoas que tentam chegar na Europa vindos da Líbia. E tem um navio da Sea Watch que está com 52 pessoas e é esperado na Itália.
E a gente falou disso alguns meses atrás. Nós tivemos uma queda de braço dentro da Itália. Por quê? Porque o Matteo Salvini deu essa diretriz como ministro do interior e ele mandou uma carta, né, para o comandante da Marinha italiana e para o comandante da polícia italiana, dizendo, olha, essa aqui é a nova determinação sobre imigrantes, está aqui, obedeçam. Só que o comandante da Marinha Italiana responde ao ministro da Defesa. E o comandante da polícia, né, a gente até mencionou isso na época, o Ministério do Interior controla uma das polícias italianas, mas não todas as polícias italianas. Né, até porque os Carabinieri são um dos braços das Forças Armadas italianas. Então nós temos uma queda de braço dentro da Itália, tá? A Sea-Watch já disse que não vai levar ninguém de volta à Líbia, porque a Líbia não é um destino seguro. O Salvini disse que essas pessoas deveriam ser levadas a Trípoli, tá? E também descartou que o navio possa se dirigir a Malta como alternativa. Por quê? Né? Porque se você levar essas pessoas para Malta, depois elas podem ir para a Itália. Né? Se elas entrarem em Malta, elas vão poder entrar na Itália depois. Então, vai ter novamente uma queda de braço política na Itália, por conta dos refugiados, dos imigrantes, e com a vida de 52 pessoas no meio dessa disputa. Cruzamos os Alpes, vamos para a Áustria, novamente um caso, né, de imigrantes e, no caso, refugiados. Em agosto de 2015, os nossos ouvintes bem antigos, né, lá do início do programa, talvez se lembrem que 71 refugiados vindos da Síria, Iraque e Afeganistão morreram, tá, dentro de um caminhão na Áustria. Tá? É um caminhão frigorífico dentro da Áustria. E nessa quinta-feira, dia 20, a Justiça da Hungria, tá, condenou à prisão perpétua os 4 principais traficantes de pessoas da rede, que era, entre aspas, responsável pelo caminhão. Tá? Eles haviam sido condenados a 25 anos de cadeia e a promotoria apelou da decisão da primeira instância, dizendo que eles deveriam ser condenados a penas mais pesadas. Tá? E aí, na segunda instância, eles foram condenados, então, à prisão perpétua. Tá? O julgamento foi na Hungria porque o líder, né, da gangue era um húngaro, porém o caso foi na Áustria, né, o caminhão estava na Áustria, e foi uma investigação binacional, inclusive com participação de investigadores austríacos. E outro integrante da gangue é um cidadão afegão, tá? Então nós tínhamos húngaros, búlgaros e um afegão, tá? Nessa gangue condenada aí à prisão perpétua. Seguimos ao norte, cruzando a fronteira da Alemanha, né? E que nós tivemos 3 notícias, tá? 2 eleitorais e uma apenas aqui até só para constar, né? Porque muita gente poderia comentar. Que na pequena cidade de Görlitz, tá? Uma cidade de 56 mil habitantes. Da antiga Alemanha Oriental. Exatamente, fica ali perto de Dresden, né? Sede do Dynamo Dresden, o time que, né, ganhou 11 campeonatos da Alemanha Oriental seguidos, era o time da Stasi, a polícia secreta, incluindo o famoso título em que nós tivemos uma substituição de juiz durante a partida. Só que hoje tem uma das torcidas mais xenófobas da Alemanha. Exatamente. Unificada. Né? E aí, o candidato justamente da Alternativa para a Alemanha, ele era o favorito para levar a prefeitura de Görlitz. E aí nós tivemos, então, né, a formação de um megazord com todos os partidos de oposição se juntando em torno da candidatura da União Cristã Democrata, né,
cujo candidato era o Octavian Ursu. O nome do cara é Otaviano, nome de imperador romano. E Ursu parece turco, né? Bem pensado. Mas você interrompeu minha pegadinha que eu ia falar de imperador romano ou apresentador de TV brasileira. E aí, todos, né, os partidos se juntaram em torno do Otaviano, que venceu por 55%, com 55% dos votos contra 49%. Ele é romeno. De origem romena? Nascido em Bucareste. Olha só. E o candidato da Alternativa para a Alemanha, né, o partido da extrema-direita nacionalista e xenófoba alemã, o Sebastian Wippel, ele havia ganho, né, o primeiro turno com uma certa folga, tá? Então, isso está sendo discutido por toda a Alemanha, né? Essa rejeição ao AfD e né, essa coalizão de todos os partidos contra a AfD. Então, assim, quando eu digo coalizão de todos os partidos, gente, a gente está colocando os partidos da esquerda, né, o Partido Verde, a CDU, que é um partido... A CDU, gente, é o partido conservador da Alemanha, tá? Não sei por quê. Quer dizer, eu até sei porquê, mas é bizarro, e a gente tenta explicar isso várias vezes, que no Brasil criou-se a imagem de que a CDU, por ser da Merkel, é um partido de esquerda, que a Merkel é uma pessoa de esquerda. Agora, Felipe, desculpa, eu tenho que compartilhar isso. Estou aqui viajando na biografia do Ursu, e ele chegou à cidade de Görlitz em 86 para atuar na Neuen Lausitzer Philharmonie. Ele é trompetista solo. Tá aí, então o cara, né... Músico clássico, então ele reside na cidade de Görlitz há 33 anos. E, é um artista de origem romena que derrotou o candidato do partido xenófobo. A história... Vai ter filme dessa bodega. O problema é que, assim, vai ter algum filme europeu, meio independente sobre isso, que vai passar no Festival de Sundance. Aí vão comprar o roteiro e vão fazer uma versão americana estrelada pelo Will Ferrell. Né? E o malvado vai ser o John C. Reilly. Isso, o John C. Reilly. Os filmes do Will Ferrell. Exatamente. Né? Então, mas né? vai virar um filme legal pequeno europeu que depois vai ser comprado e vai virar um filme meio que Saturday Night Live dos Estados Unidos. E cabe lembrar que 86, além de ser o ano do título do Steaua Bucareste, da Copa dos Campeões da Europa, ambos países faziam parte ainda da cortina de ferro, né? Isso. Então, isso explica, né, a migração. E a Merkel, né, ela recebeu o novo presidente da Ucrânia, né, o Volodymyr Zelensky, em Berlim, e ela passou mal, né, na terça-feira, dia 18, durante a celebração dos hinos nacionais. Aparentemente era um dia de bastante calor, fazia 30 graus em Berlim, e ela teve ali uma pressão baixa, só que tem muita gente especulando, saúde da Merkel e tudo mais. Ela disse que foi apenas desidratação por causa do calor, ela entornou lá uns copos d'água e tudo mais. Então, né, apenas, né, só citando a notícia, já que algumas pessoas às vezes podem falar, vocês podiam ter falado que a Merkel, né, ela chegou ali, dá uma cambaleada, ela não chega a desmaiar nem nada, mas 30 graus na cabeça e desidratada é complicada. E finalmente, na Alemanha, falando em prefeitos, nós tivemos um release da polícia alemã nessa semana, dizendo que o Walter Lübcke, né, aquele político pró-refugiados que foi assassinado, ele estava recebendo uma série de ameaças de morte de um grupo neonazista, e esse mesmo grupo também mandou ameaças de morte para a prefeita de Colônia, a Henriette Hecker, tá? Que sofreu um atentado à faca em 2015. Tá? Ela tem 62 anos, ela respondeu à nota da polícia dizendo que não irá ser detida pelas ameaças de morte e nem vai recuar de cumprir o trabalho
que os habitantes de Colônia confiaram ela a fazer. Tá? A polícia disse que está investigando esse grupo neonazista, tá? E que já coletaram ali evidências do local de morte e tudo mais. Então, assim, a própria polícia alemã, tá, fez essas declarações e disse que os outros políticos que foram alvos estão sob proteção. Tá? Aí vamos até a Ucrânia, onde, na verdade, é uma notícia em relação à Ucrânia, mas a notícia é nos Países Baixos, né? Em que foram denunciados formalmente e solicitadas as ordens de prisão por uma corte nos Países Baixos de 3 cidadãos russos e um ucraniano pela queda do voo MH17, aquele voo da Malaysia Airlines, né, que foi muito provavelmente abatido, né, sobrevoando a Ucrânia em 2014, tá? É provável, né, é possível que o julgamento seja realizado em absentia, né, em ausência, já que a Rússia dificilmente vai entregar os seus nacionais, tá? E os acusados são o Igor Girkin, o ex-coronel da FSB, Sergei Dubinsky, do GRU, que é o outro serviço de inteligência da Rússia, o Oleg Pulatov, um ex-soldado da GRU, e o ucraniano Leonid Karchenko, que liderava uma unidade de combate em Donetsk. E eles estariam ligados diretamente ao uso de equipamentos antiaéreos, tá? Pelas forças separatistas dentro da Ucrânia e que culminaram no abate do avião, segundo a promotoria dos Países Baixos. A Rússia disse que não pôde participar da investigação, disse que manifestou interesse em participar e por isso ela não tem como corroborar, como confiar nas suas conclusões e que essas acusações são infundadas, tá? Visando desacreditar a Federação Russa aos olhos da comunidade internacional. Falando em países da ex-União Soviética, vamos passar rapidinho pela Geórgia, onde hoje o chefe do parlamento, né, não é o primeiro-ministro, é o speaker, né, Speaker of the House, né, o Rodrigo Maia da Geórgia, o ex-Rodrigo Maia da Geórgia, ele renunciou, o Irakli Kobakidze, após cerca de 240 pessoas serem feridas nos protestos em volta do parlamento. Por quê? Né? Porque o Kobakidze, ele havia convidado, tá, um parlamentar russo chamado Sergei Gavrilov para falar perante o parlamento georgiano por conta de um evento de nações cristãs ortodoxas. Assim, ele não foi falado de questões políticas e tudo mais. A Geórgia é um estado laico? Não sei, boa pergunta. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas protestaram contra a presença, né, do parlamentar russo, porque a Rússia, para os georgianos, né, inclusive para o presidente da Geórgia, né, o Zurabishvili, é uma potência ocupante, porque a Rússia ocupa, né, as regiões que a Geórgia considera suas, que são a Ossétia do Sul e a Abcásia, que são nominalmente independentes, porém na prática foram ali ocupadas pela Federação Russa. Inclusive a Ossétia do Sul diz, né, o governo da Ossétia do Sul diz que pretende solicitar ser integrante da Federação Russa e tudo mais. Então, a presença do parlamentar russo foi colocada ali como uma provocação. Como assim o cara da potência ocupante vai falar perante o nosso parlamento? E aí tivemos, né, 10 mil pessoas em frente ao parlamento querendo invadir o parlamento, tá? Chegou a polícia, 240 pessoas ficaram feridas, 2 pessoas, inclusive, ficaram cegas,
tá? Por conta ou de bala de borracha ou de algum efeito de gases, não sei dizer. E aí o speaker do parlamento foi lá e renunciou, tá? A líder da oposição, a Eleni Kostaria, disse que aquilo era um tapa na cara da história da Geórgia. Então, assim, acabou sendo um grande protesto, um grande tumulto. E o Speaker of the House, o Rodrigo Maia deles, como eu disse, o Rodrigo Mashvili, ele pediu para renunciar. E, finalmente, né, apenas uma notícia no nível europeu, nós teremos nesse final de semana o início de mais uma cúpula em Bruxelas, né, para definir as indicações de novos presidentes para as principais instituições europeias, né, a Comissão Europeia, o Conselho Europeu, o Banco Central Europeu, e que os franceses e os alemães estão aí batendo cabeça, e nisso os países ali da Europa Central já estão né, querendo, né, já estão vendo ali uma oportunidade para se articularem e em conjunto colocarem ali algum candidato seu em alguma das instituições. Veremos aí como vai ser nesse final de semana em Bruxelas.